Japão. Conhecido por seus habitantes como Nippon. A Terra do Sol Nascente. Um reino localizado no extremo oriente do mundo, não invadido. Japão, a terra de samurais honoráveis com filosofias de vida, técnicas marciais, idiomas e culturas únicas. E aqui está o Império Mongol estabelecido por Genghis Khan, cavalgando a cavalo. A terra onde suas flechas atravessaram escudos, sua velocidade competiu com o vento e suas habilidades subjugaram o mundo, o reino dos cavaleiros da steppe. Quando Genghis Khan, o senhor da steppe e temido líder, faleceu, seus filhos e netos herdaram o sonho de governar o mundo de seus antepassados. Progressando incessantemente e expandindo seus territórios, Kublai, sucessor de Genghis, herdou as terras do Estado mongol na Mongólia e no norte da China. A partir de meados do século III em diante, Kublai, governante dessas regiões, adotou uma política de expansão para o sul e leste. Os Monguá, que buscavam dominar a Coreia, localizada na fronteira oriental de seu país, atacaram esta terra várias vezes e realizaram saques a partir de 1231. Kublai, de olho nessa região, aproveitou a confusão interna de seu rival após uma série de ataques e enviou suas tropas para esta área. Incapaz de resistir à invasão mongol, a dinastia Goryeo se submeteu ao exército de Kublai em 1259. Assim, a Coreia tornou-se parte do país mongol. Ao redor do mesmo tempo, em 1260, quando seu irmão Mongke morreu, Kublai, em meio a disputas, foi eleito grão-khan dos Monguá. Kublai, que governou da Manchúria até a Europa, passou os primeiros anos de seu reinado em lutas contra seus parentes. Então, sem perder tempo, ele enfrentou seu principal inimigo, a dinastia Song. Enquanto Kublai lutava contra a dominante dinastia Song na China, também voltou seus olhos para o Japão. Ele tinha várias razões para querer o Japão. Embora os japoneses fizessem comércio com a dinastia Song, seu inimigo, tal comércio não agradava ao Khan. Além disso, alguns de seus conselheiros lhe disseram que o Japão era rico em ouro. Até mesmo o famoso viajante Marco Polo mencionou isso em seu livro de viagens. A razão principal da invasão ao Japão era o desejo de domínio. Segundo Kublai, até mesmo as terras onde o sol nasce lhe pertenciam. Com esse objetivo em mente, ele enviou um emissário ao Japão em 1266. A invasão mongol. O Japão era governado pelo imperador Kameyama durante esses anos. O imperador residia em Kyoto. No entanto, isso era uma administração títere. O shogun, que era o guardião em Kamakura, era o verdadeiro governante, e essa corte móvel em Kamakura era chamada Kamakura Bakufu. A administração militar predominante no país tinha líderes da família Hojo, e naquele momento, Hojo Tokimune era o líder do clã. Os enviados por Kublai Khan puseram o pé no Japão com a seguinte mensagem, enviado pelo grande imperador mongol, abençoado pelo governante dos céus, ao rei do Japão. Goryeo é a terra mais oriental sob meu controle. Desde sua fundação, o Japão sempre esteve aliado a Goryeo e, às vezes, com a China. No entanto, o Japão não enviou nenhum emissário à minha corte desde que ascendi ao trono. O conhecimento do reino sobre esta situação é aterrorizante. Portanto, estou enviando um emissário para apresentar nossas demandas. Daqui em diante, estabeleçam relações amigáveis conosco. Acreditamos que todos os países pertencem a uma grande família. Se não pudermos entender isso, como podemos encontrar o caminho certo? Ninguém quer recorrer às armas. Em resumo, Kublai Khan exigia a obediência do Japão. No entanto, o shogun considerou essa proposta insultante e a rejeitou. Os anos seguintes a 1266 continuaram com os Monguá enviando cartas semelhantes e os japoneses sem responder. Era muito claro que a situação se tornaria uma guerra. Em 1271,
Kublai Khan começou os preparativos para a expedição ao Japão. Claro, durante esse tempo, as guerras com a dinastia Song continuaram a todo vapor. Quando o Estado Song enfraqueceu significativamente em 1274, Kublai Khan iniciou a invasão do Japão. Os Monguá construíram navios de vários tamanhos, um total de 900, capazes de lidar facilmente com os japoneses desorganizados e mal equipados. Com essa frota, um exército mongol-coreano partiu em direção ao Japão. O exército era composto por 25.000 cavaleiros chineses do norte, Manchus e Monguá, e 15.000 infantaria e marinheiros coreanos. O objetivo era Kyushu, a região mais próxima do Japão à Coreia. Os japoneses estavam enfrentando uma ameaça externa pela primeira vez. Até agora, sempre haviam lutado entre si e com seus próprios métodos. Vamos ver que surpresas um ataque como este lhes reservava. Os Monguá atacaram primeiro as ilhas estrategicamente importantes de Tsushima e Iki. A guarnição japonesa de 100 pessoas em Tsushima, que se recusou a se render, foi completamente massacrada, exceto 2 que foram feitos prisioneiros. As pessoas foram escravizadas e toda a ilha foi incendiada e transformada em ruínas. A guarnição japonesa em Iki compartilhou o mesmo destino. Os japoneses ficaram atonitos e temerosos diante deste ataque inesperado. Agora, era mais intrigante o que os homens do Shogun Tokimun fariam. Em 19 de novembro de 1274, liderados pelo coreano Lin Fokeng, os Monguá desembarcaram na Baía de Fukuoka em Kyushu, avançando confortavelmente contra os japoneses que os receberam. Claramente superiores aos japoneses em termos de armamento e organização, os Monguá infligiram pesadas perdas aos seus oponentes, recuando em Aozaki. Com arqueiros montados e catapultas lançando bombas, repeliram o inimigo com ataques de longo alcance. Os japoneses estavam enfrentando esse tipo de guerra pela primeira vez. Os samurais eram habilidosos em combates 1 a 1 e combate próximo. Os Monguá, por outro lado, lutavam em formações grandes, assustando os cavalos japoneses com flechas assobiadoras e participando de guerras massivas lideradas por bandeiras e tambores. Os japoneses estavam perplexos. Preocupados de que os samurais, retirando-se com o vento e a chuva utilizando a escuridão, pudessem lançar um ataque noturno, os Monguá decidiram embarcar novamente em seus navios. De fato, os japoneses aproveitaram o céu escurecido e a chuva para lançar um ataque. A superioridade dos samurais em combate próximo era evidente. Os samurais, com sangue em suas katanas, começaram a resistir contra seus inimigos. Quando o vento e a chuva se intensificaram, o grupo invasor voltou imediatamente para seus navios. Devido a uma repentina tempestade que se desencadeou, os coreanos tiveram que levar a frota para o mar adentro para evitar colidir com as rochas. 200 navios afundaram, centenas se empilharam uns sobre os outros e milhares de soldados perderam a vida. Após a tempestade, as forças de Kublai mal conseguiram retornar. A vitória estava agora nas mãos dos japoneses e da tempestade. De fato, os Monguá eram claramente superiores na guerra, mas a tempestade mudou tudo. O resultado desta expedição, que envolvia 40.000 pessoas contra um total de 400.000 guerreiros dispersos no Japão, mesmo que não estivessem organizados, não pôde ser conhecido devido à tempestade. Esta campanha ensinou grandes lições aos japoneses. Os líderes da dinastia Hojo, que felizmente sobreviveram à primeira invasão, construíram urgentemente um grande muro ao longo da Baía de Akata para evitar uma tentativa de invasão semelhante no futuro. Além disso, novas guarnições foram estabelecidas e novos soldados foram treinados. Algumas mudanças foram feitas nos exercícios e nos movimentos das forças de reserva para se preparar para uma possível segunda invasão. Poder Sagrado, irritado pela derrota, Kublai, considerando que o fracasso na primeira expedição se deveu não à incompetência militar, mas à natureza, se remangou novamente para uma nova campanha. As cabeças dos enviados Monguá enviados tinham sido cortadas pelos japoneses,
aumentando a autoconfiança do Japão. Kublai ia fazer o Japão pagar, mas primeiro, tinha que lidar com outro problema. Os exércitos Monguá que tinham campanhas para a China tinham derrotado decisivamente a dinastia Song em 1279 e conseguido dominar o sul da China. Agora, toda a China e, claro, todos os recursos da China pertenciam a Kublai. Naquele momento, o Khan tinha três opções. Ou conquistaria mais ao sul, Anão e Birmânia, ou se dirigiria ao Tibete, ou voltaria seu rosto para o Japão. Para se vingar, optou pela opção do Japão. Os Monguá, como na primeira expedição, construíram 900 navios para os coreanos. No porto de Changshou, no sul da China, uma enorme frota de 3.500 navios foi preparada e cheia de soldados chineses. A história estava prestes a reunir esses quatro povos asiáticos no mesmo palco. Monguá, chineses, coreanos e japoneses se aproximavam da era da guerra. Frotas que transportavam mais de 150.000 soldados partiram em 1281. A frota chinesa entraria na batalha muito depois da frota coreana devido a algumas deficiências, e isso foi um problema problemático. O primeiro objetivo era novamente as estrategicamente importantes ilhas Tsushima e Iki. A resistência aqui foi mais desafiadora desta vez. No entanto, ambas caíram no final, incapazes de resistir aos poderosos Monguá. Após a captura de Iki, a frota coreana desembarcou em Shiga-Spit, no final do muro ao norte da Baía de Akata, em 23 de junho. Aqui, enfrentaram a feroz resistência dos japoneses na praia. Após alguns dias de batalha, conseguiram tomar apenas uma cabeça de ponte. Os Monguá encontraram uma intensa resistência japonesa aqui. Aproveitando-se do muro fortificado em Akata, os japoneses conseguiram frear com sucesso os Monguá e impedir que rompessem suas linhas. Aprendendo com o ataque anterior, os japoneses atacaram durante o desembarque, impedindo que os Monguá se organizassem na costa e forçando-os a recuar. Enquanto isso, pequenos e altamente manobráveis barcos pesqueiros costeiros japoneses infligiam grandes perdas à frota coreana usando táticas de ataque e fuga nas águas rasas da baía. No entanto, a chegada da principal frota chinesa tinha a característica que determinaria o destino das batalhas, e parecia que os japoneses tinham pouco a fazer contra ela. A chegada da frota ocorreu em etapas. Os navios chineses, chegando a Iki, partiram para Irado-jima e ocuparam a ilha de Irado. Isso porque o comandante mongol Atai ordenou que o próximo ataque fosse feito mais ao sul. Em 12 de agosto, as frotas coreana e chinesa se fundiram. Ao entrar no Golfo de Imari, ocuparam a ilha Takashima na foz do Golfo. As coisas não estavam indo mal para os Monguá. No final das guerras prolongadas, os japoneses começaram a perder força. Os sacerdotes japoneses rezaram pelo apoio divino da deusa do sol Amaterasu Omikami. Agora, era necessário um milagre para que os japoneses sobrevivessem. A noite de 14 a 15 de agosto marcou um ponto de virada nas batalhas de Kyushu quando um tufão atingiu. O vento soprava a uma velocidade de mais de 190 km por hora em direção à terra por 2 dias, amontoando os navios uns sobre os outros, fazendo-os naufragar. Enquanto cerca de 4.000 dos 4.500 navios afundaram na tempestade, cerca de 100.000 dos participantes da expedição se afogaram. Quase todo o grande grupo que vinha da China desapareceu na tempestade. Aqueles que restaram desembarcaram na ilha de Iki e esperaram não retornar à terra. Porque os japoneses os mataram, tomaram-nos prisioneiros ou os decapitaram tranquilamente. Esse poder divino que salvou a ilha japonesa passou à história como kamikaze, que significa vento divino, e ocupou seu lugar na cultura japonesa para ser lembrado mais tarde. Após o tufão, muito poucos soldados conseguiram retornar, e o capítulo do Japão para Kublai foi encerrado. Os japoneses que viviam na costa, na região da tempestade, escaparam graças à vantagem proporcionada por sua geografia. Isso também nos lembra uma lição histórica.
lembre-se de que a geografia sempre molda os destinos das nações. Assim como moldou o destino dos japoneses em 1281.